informações para vocês fazerem um curso do GEP online para as educadoras que têm a necessidade de elevação dentro do município, emite certificado, tá? Então é válido ali para vocês cumprirem a carga horária de formação obrigatória anual que as educadoras, de acordo com cada município, têm, ok? Se em algum momento o áudio interromper alguma coisa, vocês me sinalizem, até mesmo por WhatsApp, né? Eu espero que todas estejam me ouvindo e vendo a tela aqui que eu vou compartilhar com vocês, ok? Deixa eu me apresentar primeiramente, deixa eu parar de compartilhar aqui e me mostrar a carinha. Eu sou o Thiago, atuo na área de educação empreendedora desde 2008, sou credenciado ao Sebrae desde 2014, atuei em alguns programas lá em 2008 na formação, sou educador, iniciei na área de educação desde 2008 e aí fiz todo o processo com criança no ensino básico, intermediário e graduação, né? Então ministrei aulas até quinta série, depois ministrei aulas para cursos profissionalizantes, para cursos de graduação e pós-graduação. Okay? É um prazer estar com vocês e tem o meu canal via grupo. Quem não tiver no grupo tem os meus contatos aqui na página inicial, ou também pode me mandar por o chat aqui ou por meio da Rose a solicitação, ok? Vamos compartilhar novamente para iniciarmos o nosso bate-papo. Pessoal, quando fala em empreendedorismo, muitas vezes as pessoas elas acreditam que empreender é ter o próprio negócio. E é muito comum essa percepção, e não quero incriminar, né? Justamente porque a gente tem essa visão, o Sebrae ele cuida de empresas, né? A proposta do Sebrae tem a vertente cuidar de empresas também, né? Dos empresários ali, mas a proposta do Sebrae é formar comportamento empreendedor, né? Dispor conteúdos do comportamento empreendedor, porque não quer dizer que você você ter o comportamento empreendedor que você abrirá um negócio, né? Então a proatividade, a pessoa que define o objetivo, tudo isso é comportamento. Não significa que a pessoa que define objetivos na vida pessoal, que define metas pessoais, que vai abrir um negócio. Mas é essencial que a pessoa tenha essa característica empreendedora para lá na frente, no seu dia a dia, conseguir corresponder à expectativa do outro, de um patrão, corresponder à expectativa do esposo, da esposa, corresponder à expectativa da sociedade e também dos usuários do serviço público, né? Então, o comportamento empreendedor, ele permeia indiferente em qual setor você atuará, tendo empresa, sendo colaborador de uma empresa ou sendo funcionário público, né? E aí é essencial que durante a formação da vida nós tenhamos uma formação de competências comportamentais. Na escola, no ensino básico e fundamental, nós somos formados com conhecimento técnico. Então, nós aprendemos a técnica de como fazer matemática, aprendemos a técnica de como nos comunicar verbalmente, escrita, aprendemos a técnica da geografia, então tudo conhecimento técnico. Mas na escola nós não temos a formação comportamental. Isso vem muito do contexto escola, que a essência de escola seria a parte de desenvolver, crescer e confraternizar, né? E aprender a desenvolver, enquanto foi um processo de conhecimento, transferência de conhecimento. E isso vem lá
da nossa história, da formação do nosso país, da nossa formação de crenças religiosas, né? Então tinha, antigamente, a palavra professor é aquele que professa conhecimento, e a palavra aluno, o A é ausência, e o luno é luz, ausência de luz. Então o professor professa conhecimento para quem não tem luz do saber, né? E isso tudo é com a base de como se formou a educação no nosso meio. Então, a educação é mais a transferência de um conhecimento e não o desenvolvimento de todas as características que um ser humano precisa para a vida. Certo? Então, a proposta aqui que eu vou apresentar para vocês é proporcionar conteúdo de empreendedorismo para que lá na frente as crianças optem ou por abrir um próprio negócio ou por ser um colaborador, né? Ter o próprio negócio ou fazer parte de um negócio, de um empreendimento, seja público ou privado. Só que tem que ter essas competências para o decorrer da vida, e eu vou apresentar para vocês essa fundamentação. O Sebrae ele desenvolve um programa de educação empreendedora, principalmente focado a desenvolver a pessoa para que ela alcance os projetos de vidas pessoais. Nós não estamos falando aqui com fins de remuneração. Projeto de vida pessoal pode ser muito abrangente, né? Não existe definição do que é sucesso. Sucesso ele pode ser uma abertura do negócio, como pode ser a formação de uma família. Então, ter ferramentas que você consiga mensurar se você está no caminho certo. E empreender, ele significa alcançar seus objetivos e realizar seu projeto de vida. E permitir com que o participante do programa ele atinja isso de acordo com a sua maturidade. Para isso, existem algumas características necessárias e essenciais ao decorrer da vida que o ser humano precisa. Características pode ser a definição de uma meta, a necessidade de planejar, a necessidade de superar um obstáculo, que seria a persistência, se comprometer constantemente. Então nós temos ali algumas características para a realização que necessita ter este comportamento técnico e esse comportamento atitudinal, essa competência atitudinal. O Sebrae ele tem diversos programas, só a nível de esclarecimento, não vou me ater tanto a cada programa, tá? Porque não é o objetivo, mas o Sebrae ele tem diversos programas e um deles é o GEP, principalmente do 1º ao 9º, né? Então a proposta é em cada ano ter uma temática, e depois no ensino médio, educação profissionalizante e educação superior, existem outros programas de acordo com a maturidade de cada fase da vida e de acordo com cada período de formação, né? O GEP, o objetivo ele não é um objetivo financeiro, não é a pessoa vender produto. O objetivo do GEP é formar as competências comportamentais, né? Uma consequência que hoje nós estamos no mundo que o dinheiro é fonte de recompensa por um esforço, nós estamos no mundo que o dinheiro é moeda de troca, e aí houve essa necessidade dessa adesão, que as pessoas percebem que tem uma recompensa por meio de um esforço após a execução de um determinado objetivo, né? E aí o dinheiro ele permite atingir essa percepção de ganho, né? Mas não pode ser você pode fazer o GEP e ao final do programa expor fazer uma exposição, fazer o escambo, não há necessidade de ver comercialização financeira, tá? Mas é muito comum o pessoal fazer a comercialização por meio de financeiro, dinheiro, né? E aí nós temos algumas características. Nós sabemos que toda a criança, ela
ela vem zero de informações. Ao decorrer da vida, ela é inseridas informações, validações ao decorrer da vida. Né? Por exemplo, quando você tem um pai e uma mãe que são funcionários públicos, a criança percebe que o meio de ganhar a vida é por meio de um concurso público. O meu pai, ele sempre me falou: Tiago, estude muito e faça um concurso público. A realidade do meu pai, ele foi muito direcionado assim. Ele trabalhava numa empresa e existia trabalhava em São Paulo e existia uma instabilidade muito grande na época da década de 80. O salário alterava-se muito e meu pai via as pessoas que estavam bem na época eram os funcionários públicos que tinham estabilidade e meu pai absorveu isso. Para você conseguir um concurso público você tinha que ter uma formação mínima, o que o meu pai não tinha. E para isso ele viu a possibilidade do filho estar bem, seria a formação mínima necessária para um concurso público. Né? E isso incutiu em mim, durante muito tempo da minha vida, melhor um pombo da mão do que 2 voando. Então eu tive, durante boa parte da minha vida, limitação em arriscar. Né? E isso foi com a base familiar. E dizem que a semente não cai muito longe da árvore, né? E nós percebemos na área de educação que os pais são influenciadores muito grandes. Porque criança, ela, como eu comecei a minha fala aqui, ela é um disco rígido, sem informação nenhuma. E ao decorrer da vida nós vamos formatando, condicionando, colocando conforme, dentro de uma forma, o que ela deve acreditar ou o que ela deve e como ela deve proceder. E nada mais é do que uma repetição de ações. Né? E quando eu trabalho a característica do GEP, eu permito com que ela desenvolva sonhos e metas e realizações pessoais, como também saber trabalhar coletivamente. Pessoal, dentro da área de educação, existe a necessidade, provavelmente na formação, lá na sua formação, você ouviu muito falar sobre a pedagogia da presença, né? Existe a necessidade do educador ser responsável por formar o seu educando. Alguém aqui assistiu, daí você abre o áudio aí e compartilhe. Alguém aqui assistiu o Roda Roda no sábado à noite, do educador que participou do reprise lá no Roda Roda? Alguém pode compartilhar? Eu não assisti, mas fiquei sabendo que foi muito bom. Perfeito. E o educador é sensacional aquela visão, porque eu vou achar o programa ainda, vou recortar o período, e ele é um educador. E no meio do programa, 2 educadoras deles entraram para relatar qual era o comportamento dele. E as educadoras, porque era uma criança que sofria bullying, naquela época não tinha nem isso, o termo bullying, né? Ela adotou essa criança e pediu para que essa criança fosse assistente dela. Esse cargo nem existia. E essa criança permanecia na escola todo o tempo para ajudar a educadora, e no final ele se tornou um educador e ajudou a forjar o caráter. Né? E hoje é muita realidade nossa. 37 a 42 a 43% das nossas famílias são formadas por não patriarcos, por matriarcais. São mulheres. As mulheres, muitas vezes, teve o filho, o relacionamento descontinuou, né? Não teve continuidade no relacionamento, e os pais literalmente abandonam, vão comprar cigarro e não permanecem no vínculo familiar. E as crianças ficam com falta de referencial. E os educadores é um dos principais referenciais. Parecia na tela, não parece? Oi.
Para vir na tela, você tem que vir clicar, sair da sua parte e clicar do ladinho aqui, tem várias imagens, quadradinhos. Daí você clicar na tela principal, a primeira, ok? Então, educadoras, esse vínculo de cumplicidade do professor junto com os alunos, ele é fundamental. Vocês não têm noção do quanto vocês forjam o caráter das suas crianças. O ambiente escolar, ele nada mais é do que uma parede, e tudo cinza se não houver a presença da criança, do educando e a presença do educador. Né? Então, o ambiente escolar ele é um momento que proporciona trocas de aprender a aprender. Né? Então, você aprende a aprender. Então, é troca de afeto, compreensão, confiança, parceria e outros adjetivos mais. E nesse cenário, as 4 primícias lá do conhecer, do ser, conviver, fazer, conhecer, aprender a conhecer, aprender a ser como ser humano, aprender a conviver, aprender a fazer. Os primeiros 5 anos da introdução na educação, a criança não está, o educando, a criança ela não está muito compreendendo o porquê aquele conhecimento vai ser útil para a vida dela. E cabe muito às educadoras trabalhar com uma linguagem mais simplificada, por meio de atividades dinâmicas. Então ele está mais aprendendo a ser pessoa e aprendendo a conviver com o outro, que ele não tinha isso no lar, a obedecer regras do que propriamente dito um conteúdo. Ela não precisa aprender a escrever na cabeça dela. Nós sabemos a importância dela saber aprender a escrever pela formação dela, mas ela não está interessada em aprender a escrever. E aí eu preciso fazer algumas atividades que permitam ela se interessar por aquilo. Só que é muito difícil. Hoje nós estamos numa era da tecnologia da informação. E aí o educador, muitas vezes analógicos, e eu me enquadro nisso porque eu entrei no curso de tatilografia, não parece, mas entrei. Os educadores analógicos que não dominam todas as ferramentas digitais têm que lecionar para crianças digitais e prender a atenção dela. E olha que interessante, as crianças, elas sabem, elas já têm opinião própria do que elas querem aprender, do que elas querem ser. Isso na geração de 80, 90, não precisa ir muito, nós não tínhamos essa clareza. Né? E as crianças elas já têm uma opinião formada. E porque a internet e outras ferramentas, elas permitem às crianças ter acesso a informações não só naquele horário que elas estão dentro do ambiente escolar. Faça uma reflexão rapidamente. Algumas educadoras que estão se aposentando ou já fizeram alguma aposentadoria em alguma parte do sistema educacional, elas muitas vezes elas deram aulas para uma mãe que hoje está trazendo o filho ou está sendo educadora. E é interessante que, principalmente quem está sendo educadora, você aprende o método de dar aula e você replica esse método de dar aula. Aquilo que você olhava os educadores melhores, os melhores educadores, você puxava algumas referências desses educadores e aplicava no seu dia a dia como profissional. Só que isso veio de 4 gerações atrás. E às vezes você está ainda aplicando o mesmo método. Por isso que é importante absorver a tecnologia e ser resiliente. O educador tem que ser muito resiliente, não só em lidar com o dia a dia com as crianças, mas também ser resiliente e lidar ali com as atividades no processo do ensinar nas ferramentas. O GEP ele disponibiliza algumas
algumas ferramentas, disponibiliza 5 fases por caso do ensino inicial, mas são 9 ao total, tá? Como eu passei um vídeo antes. Alguém está com o áudio aberto, se puder fechar por gentileza, ou se for para fazer pergunta, pode fazer, sem problema. E nós temos ali 5 fases, pessoal, que seria o mundo das ervas, o temperos naturais, os brinquedos ecológicos, a locadora de produtos e sabores e cores. O formato, no primeiro ano você vai trabalhar com olfato, né? Então tudo que é relacionado ao olfato, a parte de essências, a parte de sabonete, velas. Só um momento, deixa eu só fechar um áudio aqui que deve ter. Sabonete, velas, pode ser trabalhado a parte dos produtos que trazem a essência, as ervas naturais também pode ser trabalhados, tá? O temperos naturais, ele tem a ver com a parte que a gente utiliza muito na horta. Tem criança que mora numa cidade do interior do Paraná, nós somos VIP, né? Nós vindo do interior do Paraná, mas tem crianças que moram numa pequena cidade e não sabe de onde vem o pé de alface. Não sabe como é feito o café. Toma todo dia, tem contato com o alimento já processado todo dia, e é neste momento que você mostra para ele que o campo tem importância. O terceiro ano é o momento deles trabalharem a inovação, porque quando ele toma um refrigerante, ele descarta a garrafa PET, ele não visualiza que aquilo ali é um brinquedo. Ele não visualiza que aquilo ali pode ser um biboquê, aquele brinquedo do Chaves, ele não visualiza que aquilo ali pode se transformar em algo divertido. E as crianças, muitas vezes, eles veem como lixo, porque eles reproduzem aquilo que o adulto falou. E este é o momento deles desenvolverem a inovação e a criatividade no córtex, no cérebro. Tá? O quarto ano, o pessoal fala, a locadora de produtos já foi há muito tempo. Né? Mas locadora de produto é a prestação de serviço, pessoal. A prestação de serviço é o momento que vocês mostram que o mundo hoje você não precisa ter. As pessoas não querem ter mais produtos. As pessoas querem usar o produto. Você não precisa ter um carro para se locomover. Você não precisa ter uma videolocadora para assistir um filme. Você não precisa ter dinheiro para comprar uma roupa, sendo que você pode alugar. Então, este momento do quarto ano é o momento da fase que nós estamos vivendo, que é a inclusão. E aí tem cama elástica, tem cineminha. Depois, em um outro momento, a gente vai conversar sobre essa situação. E o quinto ano é o ano do paladar. Não significa que o quinto ano vai fazer só alimentação. Todos os anos pode trabalhar com alimentação. Perdão, todos os anos não. O primeiro e o segundo pode trabalhar com alimentação, porque tem a ver. Enquanto, por exemplo, o segundo ano pode fazer salada de frutas, suco detox, geladinho, enquanto o quinto ano pode fazer sorvete, pode fazer outro bolo, salgado frito. Então, enquanto o segundo ano é algo mais natural, o quinto ano ele é algo mais industrializado, poderia vender um refrigerante, enquanto o segundo ano venderia algo mais natural. Tá? A proposta da aplicação ele é de 22 horas a 30 horas por ano. Então, pensa assim, pode acontecer em média 3 meses, um encontro por semana ali, com encontros de 2 horas, 1 ou 2 vezes por semana, né? Porque eles são de 12 a 13 encontros, tá? Depende do ano aqui. E depois eu vou detalhar um pouquinho de cada fase, né? Como que vocês aprenderão esse a fundo sobre a metodologia? Existe um site, né, aqui da Educação Empreendedora, certo? Como que eu faço para me cadastrar nesse site? Você vem aqui
novo por aqui, você nunca teve cadastro na Educação Empreendedora, você vai clicar aqui, faça seu cadastro, ok? E aí você preencherá esses dados simples, né? Como definição. Depois eu envio para vocês um detalhamento de como você preenche esse item aqui, né? Aqui o meu já está salvo, porque eu já fiz o cadastro, só para ilustrar. E aí nós temos as formações, as trilhas de conhecimento. Por exemplo, se você for atuar no primeiro ano, se você for atuar no quinto ano, ou se você quer fazer o curso completo, né? Tem mais de 32 cursos aqui, tá? Tem cursos, educação empreendedora ecológica, né? Tem conceito do empreendedorismo, mas gamificação, trilhas de aprendizagem, mas a proposta em si é vocês realizarem a formação do GEP, né? Então, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, né? Então, nós temos aqui, ó, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O curso você tem que executar durante 30 dias, no seu tempo, né? Se você for fazer o curso completo, ele é uma carga horária, deixa eu ver aqui se ele é anos finais, esse aqui é os anos finais, deixa eu achar aqui os anos iniciais. Se você for realizar esse curso completo, pessoal, ó, por exemplo, aqui é o primeiro ano e aqui é os anos iniciais, são 5 anos os anos iniciais, e daí você pode fazer por ano que você for atuar, pela temática, né? Mas são 28 horas de formação, tá? Então aqui nós temos o GEP, que ele trabalha todos os 5 anos, e depois você recebe o livro do educador, que ele tem o plano de aula detalhado, tá? Então ele é bem completo. Tiago, eu preciso fazer? Não, não precisa fazer. Ele tem bem detalhado quais materiais vocês usarão, quais a forma de você conduzir cada atividade. Tiago, eu não gostei dessa atividade. Sem problema. Vocês podem fazer adaptações de acordo com o conhecimento de cada uma de vocês. A proposta do GEP, ele é semi-aberta. A proposta do GEP é uma proposta que vocês inserem, coloquem aquilo que vocês acham que vai dar o resultado, né? O objetivo, por exemplo, é uma atividade lá que nós temos de pesquisa. Então, digamos que você está sobre o mundo das ervas aromáticas, o olfato. E aí tem uma atividade proposta lá que você tem que fazer, de aplicação de pesquisa, perguntando para os pais. Fala, mas olha, eu acho que isso não dá certo, ficar perguntando para os pais e levar para casa. Vamos fazer uma atividade de campo? Vamos levar as crianças lá no supermercado para sentir o cheiro dos produtos? Sem problema. Como no segundo ano, né, que tem algumas atividades dentro de sala de aula que você pode aplicar em campo, levar essa criança lá na horta comunitária, no senhor que faz torrefação de café, para elas presenciarem o processo, né? Então é semi-aberta, tá? O principal objetivo é proporcionar que a visão de mundo das crianças, elas percebam que existe algo além da realidade delas. Elas percebam que o produto, antes de chegar o pacote de arroz na mesa dela, o arroz prontinho ali na panela, foi feito um processo antes, ampliar a percepção de mundo dela. Permitir com que elas tenham um comportamento relacional. Permitir com que elas façam a mudança da própria realidade, né? Então, por exemplo, quando você faz com que a criança execute, faça, por exemplo, nós temos aqui nessa imagem, as crianças fazendo um beijinho, fazendo um doce, você permite com que ela seja protagonista da própria história. Permite com que ela acredite na capacidade de realização dela. E comprovadamente, cientificamente, nós temos uma pesquisa científica que faz a análise daquelas crianças que realizaram atividades manuais na infância, quanto à estima dela. Então, a capacidade de realização está diretamente ligado na estima da criança, ou do adulto, perdão. Então, lá na infância, ela teve muitos
realizações, automaticamente a autoestima dela é elevada. Se ela teve poucas realizações ou muitas reprovações, ela tem uma baixa estima, né? Então isso reflete diretamente. O GEP permite com que ela exercite cada comportamento que eu já vou apresentar para vocês. Como eu disse, metodologia semiaberta, esse exemplo aqui, as crianças elas plantam, as crianças elas têm contato e elas produzem algo, permitindo com que elas tenham capacidade de presenciar a realização. Mas, Thiago, isso vai me dar muito trabalho. Não, não vai dar muito trabalho, porque é interdisciplinar. Você já faz a plantinha lá no algodão, em alguma fase. A proposta aqui é com que você apenas vincule algumas atividades do GEP. Então, dentro da sua programação escolar anual, você tem algumas atividades previstas. E aí cabe ao educador ajustar, adaptar, né, em qual momento vai ser aplicado determinada atividade. Okay? E aí, lembrando que nós não sabemos exatamente em qual momento nós vamos usar, né, desse cenário que estamos. A proposta é que o educador ele analise o cenário que tem, né? Então, por exemplo, eu tenho que aplicar o feijãozinho lá daqui 2 meses ou daqui 1 mês. Não tem problema, né? Daí você ajuste o tempo da atividade que você tem para aplicar junto com a atividade do GEP. Tá? Toda a prática do GEP ele é aplicado com atividades em grupos, justamente porque o que hoje a sociedade mais cobra é que tenhamos adultos que saibam se relacionar socialmente, né? E aí o ambiente escolar, quando você coloca uma criança enfileirada atrás da outra, essas crianças elas não têm a habilidade de se relacionar. Por isso que nós temos a cultura da cooperação. A cultura da inovação também é desenvolvida durante esse programa, porque permite com que essas crianças desenvolvam a criatividade e pegar um lixo e inovar, gerar um produto novo, né? Então elas passam a ampliar, a ver outra perspectiva sobre determinados objetos. A ecossustentabilidade, o reciclado, a parte do plantar, do cuidar do meio ambiente é desenvolvido, então dá para fazer interdisciplinariedade, principalmente quando você fala de alimentação lá do 5º ano ou do 2º ano, que você trabalha dos produtos do campo, você pode trabalhar geografia, né? Você tem algumas atividades que dá para fazer a interdisciplinariedade. Quando você vai trabalhar com precificação, igual nós estamos vendo aqui, é R$1 cada item, você vai definir o preço, pode trabalhar a matemática, a escrita, e existem várias atividades que podem ser desenvolvidas. E por fim, nós temos a ética e a cidadania. Essa aqui é uma foto do 5º ano. As crianças chegam às vezes, muitas vezes na adolescência, na pré-adolescência, né, não sabendo nem mexer numa faca. E muitas vezes os pais, diferente da nossa geração, né, os pais eles não tomavam cuidado nenhum, né, a criança subia no pé de árvore e falava, se cair daí, tomara que se machuque para aprender, né, enquanto hoje nós evitamos com que as crianças subam no pé de árvore, né. E aí perde muita essência dela, no sentido de descobrir, de desenvolver a competência, o potencial. Existe a necessidade de tomar cuidado, mas ao mesmo tempo de ensinar essa educando a ser criança na fase dela, mas também se preparar para a vida delas, né, como adulto. Né? Por isso, essa fase, muitas vezes, você, se tiver espaço na escola, pode permitir com que ela prepare. Mas tem algumas receitas que não precisa de uma cozinha propriamente dito. Por exemplo, o beijinho. Tem algumas receitas que você não precisa fazer com o aparato de fogão, uma cozinha industrial. Tá?
Qual que é a sequência lógica? Eu falei para vocês que nós temos 5 livros, que é trabalhado do primeiro ao quinto, ao todo são 9, do primeiro ao nono, né? Mas 5 livros, esses 5 livros que estão aqui, né? Um para cada ano, uma temática para cada ano. Mas assim, Thiago, eu vou ter que aprender os 5, eu leciono em 2 turmas. Pessoal, não tem problema. A lógica, a sequência lógica do material basicamente é a mesma. O que muda é a temática. Então, por exemplo, no primeiro ano você terá que exercitar a leitura daquela temática, enquanto no quinto ano você não tem que ler, os alunos executam, né? Porque eles já têm essa habilidade. Nós classificamos como 3 fases, indiferente do ano, tá? Indiferente do ano que você esteja, são 3 fases. A primeira é a descoberta, a segunda é a fase do planejamento e a terceira é a aplicação do conhecimento, que eles tiveram decorrente aos encontros. Cada encontro, eu coloquei aqui 13 encontros, mas pode ser que uma turma tenha 14, pode ser que tenha 11, né? Então, mas basicamente são, 12 ou 14, basicamente são 13 encontros, 13 fases, tá? A primeira fase é a temática. É o momento que eles descobrem que existe olfato no mundo, né? Então, eles descobrem um nome. Existe olfato e que cada produto tem um cheiro diferente. Então, cabe ao educador desbravar essa temática. E o interessante é que são 4 personagens, tá? Com diferentes etnias, que eles crescem ao decorrer do programa. Então, no primeiro ano ele tem um tamanho de perna, enquanto no quinto ano o tamanho de perna é outro. Eles crescem, porque eles vão formando o conhecimento. Então, essa temática do primeiro ano, eles vão descobrir o olfato. E aí, o primeiro encontro é justamente para a educadora dar uma orientação do que é a temática, o universo do olfato. O segundo encontro, você vai ampliar esse universo. Olha, não existe somente isso. Não existe somente o sabonete que cheira. Existe o perfume. O que mais que você usa em casa? Daí a criança vai falar, desinfetante, olha isso. Então, olha o cheiro da comida da vovó, o cheiro do bolo da mãe, né? Então, são o universo da temática. Ele vai descobrir que não é somente aquilo que o educador está fazendo. E a proposta é isto mesmo, né? Aí, no terceiro encontro, ele vai aplicar o conhecimento da temática. Eles irão aprofundar o conhecimento. De repente, até praticar aqui. De repente, fabricar um produto. De repente, fazer uma visita de campo, né? Tem algumas atividades ali propostas dentro do livro. O quarto encontro, eles vão pesquisar. Né? Daí você pode usar livros, pode usar a internet, pode utilizar conversa com pessoas mais velhas, as fontes de pesquisa. Então, eles irão exercitar, buscar informações para identificar oportunidades. E aqui eles definem, olha, dentro do que nós pesquisamos, é possível fazer esse produto. Né? E a busca de informações também tem a ver com pesquisa dos clientes. Né? Conversar com clientes, ver empresas que já fazem, né? E aí acontece a sexta etapa, que é o planejamento de ações e divisões de tarefas. Então, nós vamos fabricar determinados produtos que nós identificamos aqui na quinta etapa, nós vamos ter que dividir tarefa, quem faz o quê, quem é bom em quê, e aí não existe o individualismo, existe a coletividade, a turma faz parte daquele projeto. Isso é muito bacana, que elas começam a descobrir as qualidades e as limitações. Ou seja, o que eu não sou bom, o outro é bom. Então, acaba se somando. E aqui eles começam a analisar padrões de embalagem, a produção em escala no sétimo encontro. No oitavo encontro, eles começam a definir o que é aceitável, o que é qualidade, o que não é qualidade, e a produzir em escala novamente. O nono encontro, eles começam a já pensar no dia da feira, a realizar controle de estoque, a realizar controle de matérias-primas e continuar produzindo. Né?
O 10º encontro é a definição do preço, né? E aí você está trabalhando paralelamente a matemática aqui com eles, a porcentagem, o mais, a subtração, a adição, né? A divisão. Então, eles começam a produzir e a definir o preço com base no custo, né? O 11º encontro é o momento de preparativo para o evento, a divisão de tarefas para o dia do evento, a divulgação, o marketing, né? E aí pode introduzir a artes, o trabalho coletivo, a divulgação de cartazes, enfim. Então dá para trabalhar algumas interdisciplinaridades diferentes do ano. O 12º encontro é de fato a feira. Então é o momento que você realiza a feira, aí basicamente não existe atividade nesse dia, é executar, receber os convidados que eles tiveram, né? E o 13º encontro é o momento de analisar o resultado, ver o que deu certo, o que não deu, e também permitir com que as crianças elas usufruam do resultado. Se teve ganhos financeiros, quem vai ter esse benefício são as crianças. Elas vão fazer o dia do picolé, o dia da piscina, a formatura, que seja, um comes e bebes, né? Então a proposta é que elas tenham o momento delas. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vou continuar então, pessoal. Nós temos aqui a trabalhar interdisciplinaridade. Eu peguei uma atividade só do segundo ano, tá? Uma atividade proposta recorte-colhe, você pode fazer da forma que adequar, desde que atinja o objetivo. O objetivo da criança é sensibilizar para a temática de alimentação saudável. Você pode fazer qualquer outra atividade desde que atinja esse objetivo aqui. Aqui a proposta foi recortar e colar. Então você tem lá o livro do aluno, revista para recorte, tesoura e cola. A providência é que seja a quantidade de alunos, a quantidade de materiais para os alunos que você tem na turma. O tempo é 25 minutos e você vai orientar para os alunos realizarem dupla ou trio para recortar alimentos e para eles identificarem de onde vêm esses alimentos. A proposta principal, eles identificarem que o alimento ele é plantado e processado até chegar à mesa, do campo à mesa, né? Então essa é a proposta, ó. Aqui embaixo nós temos o oriente que faça uma relação das figuras apresentadas na atividade, formando um fluxo do produto do campo à mesa. Então no livro ele vai ter um detalhamento muito maior de como você conduz essa atividade, ok? E eu gostaria de fazer uma atividade com vocês, educadoras, para mostrar o quanto nós, educadores, somos responsáveis para mostrar a perspectiva para as crianças. Muitas vezes, nós, educadores, temos que mostrar para as crianças. Eu estou fazendo um barquinho de papel aqui, tá? Fazer algo lúdico para conseguir mostrar para ela o que desejamos fazer, né? Então, não sei se todas estão me vendo aqui, mas dá um clique ali estamos com 18 pessoas, né? Dá um clique na página inicial ali, que você vai me ver. Ah, tá. Agora estou. Legal. Estou bem longe de você, mas estou te vendo. Que bom, que bom. Logo a gente vai conversar mais um pouquinho. Então, vou mostrar para vocês aqui um barquinho de papel, né? Quando eu faço essa atividade, eu conto uma historinha, né, para associar. Quando é criança, perfeito, conta essa historinha, né? Pessoal, vamos fazer um barquinho de papel. Para fazer o barquinho de papel, eu tenho que montar a cabeça do soldado que vai ficar nesse barquinho, né? E esse barquinho vai navegar num lago. E nesse lago nós temos o quê? Temos um sapo. Olha a boca do sapo. Olha a boca do sapo, né? E aí, nesse barquinho, tem pessoa que fala o balão de São João, né? Nesse barquinho, nós temos nesse lago nós temos outro sapo que ele bateu a cara no muro e ficou achatado. Olha a boca do outro sapo aqui, ó. E vou contando a historinha até formar um barquinho.
Eu estou acelerando um pouco o processo, porque daí eu peço para eles fazerem também. Como a gente poderia fazer se tivéssemos mais tempo aqui, eu pediria para vocês fazerem o barquinho. Chegou um barquinho, mas isso daqui não é um barquinho. Ó, mostrando 4 ângulos para vocês. Alguém contesta? É um barquinho? Eu estou falando que não é. Isso aqui é uma camiseta. Alguém contesta? Na visão da criança, bom, a criança também terá várias visões de acordo com o conhecimento dele que ele tem em casa. Eles vão contestar, sim, com certeza. Perfeito. E o educador, eu quero ensinar eles a realizarem uma camiseta. E como educador, muitas vezes eu tenho que usar um caminho diferente do que realmente ensinar. Pessoal, vocês vão aprender hipotenusa, báscara. Muitas vezes eu tenho que ensinar uma metáfora, utilizar um vídeo, utilizar alguma atividade para eles compreenderem exatamente o que é aquele conhecimento e o que será útil aquele conhecimento. Se eu quero ensinar, pedir para você cortar, quero ensinar o que é uma proa e uma polpa, a proa é aquele momento que o Leonardo DiCaprio está lá com a moça na frente do navio. Essa é a proa. A polpa é do bumbum, o popô. Então eu rasgo os dois. E o mastro é aquele que fica lá em cima e rasgo ele também. Se transforma em uma camiseta. Legal? Percebam que eu queria mostrar para vocês como construir uma camiseta. Eu dei uma volta tremenda construindo aquilo que você tem como referência. Se eu fosse explicar exatamente como se constrói uma camiseta, talvez você demoraria até entender a sistemática para dobrar a folha ao meio, cortar no centro e cortar as bordas. Eu poderia contar uma história que seria muito mais rápido, você já sabia como faz o barquinho de papel, e aí no final eu mostro realmente o conhecimento e aí eu começo a lecionar aquilo que eu desejo para a minha aula. A proposta é justamente o educador utilizar a imaginação e a troca de informações com o grupo. Porque hoje nós não somos mais professores. Hoje nós não professamos mais conhecimento. Hoje o conhecimento ele está pulverizado, ele está em todas as áreas. Então a pessoa acessa a internet, ela tem acesso ao conhecimento. E aí ele se questiona, eu vou para a escola, para que eu preciso ir para lá sendo que eu tenho aqui? Só que o presencial não substitui o digital. O presencial ele sempre vai ter, porque ele vai desenvolver conhecimentos muito maiores do que somente a leitura. Legal? Vou voltar ao compartilhamento da nossa tela para continuar o nosso bate-papo aqui. E eu vou precisar deste momento de vocês para nós fazermos a continuação. Neste momento, após você realizar a atividade, existe uma atividade que você pode fazer a reflexão. Algumas perguntas, depois eu envio o detalhamento de como faz o uso dessa ferramenta, do passo a passo, que eu vou aplicar com vocês aqui. Vocês podem questionar, essa atividade gerou qual emoção, qual reação, qual sentimento que você teve executando essa atividade. Permitam com que as crianças, os educandos, falem o que eles sentiram. Qual foi a percepção que eles tiveram? Quais foram os fatos relevantes que mais chamou a sua atenção? O que chamou mais atenção durante essa atividade? Perceba, essa pergunta leva ao sentimento. Aqui leva à reflexão e puxar na memória os fatos. Então é o processamento. Então um está sentindo, o outro está processando. Do sentimento gera uma informação. Aí nós temos a generalização. No nosso dia a dia, tem ações iguais?
Esses erros que acontecem quando nós vamos executar, acontece no nosso dia a dia. Como que nós fazemos a conversão? Como que nós mudamos esse cenário? Neste momento, as crianças estão fazendo comparações do dia a dia com o que elas presenciaram, com a atividade que elas acabaram de presenciar. Por fim, nós temos a fase de aplicação. Para melhorar esse processo, como que você faria se você pudesse fazer de novo? O que você mudaria nessa etapa? Aqui eles trabalham a melhoria contínua, a possibilidade de cenário. Pessoal, perceba que essa ferramenta, ela não é pedagógica, ela é uma ferramenta andragógica. A andragogia está dentro da pedagogia. O pedagógico é para criança. A andragogia é para ensino de adulto. O nosso cenário que a criança ela participa das decisões familiares, ela não consegue mais ser passiva. Se quiser partilhar, pode ficar à vontade. Quem abriu o áudio, pode ficar à vontade. Por favor. Como eu trabalho com jovens e adultos, Aham. e eu trabalhei muito desde a educação infantil até o ensino médio. Né? Perfeito. E sempre nas minhas aulas, eu fazia eles fazer essa reflexão. Perfeito. Faço até hoje. Uhum. E é sensacional, porque as crianças, ou o adulto, eles, quando eles veem a possibilidade de aplicação, eles conseguem entender e absorver o conteúdo. Né? Isso. Porque... Até a educação infantil, parece que se interessam mais, têm mais vontade de aprender, né? Quando eles entendem, compreendem e veem para que serve. Sim, isso é verdade. Então esse processo é justamente porque naquela pirâmide de saber, se você apenas permite a leitura, a fala, né, falar o que é o conhecimento, eles absorvem 5%. De acordo com que eles vão avançando na leitura, na reprodução do conhecimento, a partir deste momento vai ampliando a capacidade de absorção do conteúdo. Né? Perfeito. Então, essa ferramenta que eu acabei de apresentar, ela se chama CAVE, Ciclo de Aprendizagem Vivencial, que tem dentro da andragogia e é usado muito na psicologia, que permite a vivência, o relato de sentimento, o processamento de acontecimento, a generalização de comparações com o dia a dia e o plano de ação de melhorias. Né? Essa fase existe uma metodologia, deixa eu fechar o áudio aqui isso, legal. Essa fase existe uma metodologia para nós aplicarmos constantemente. Tá? E eu gostaria de apresentar o quanto o comportamento ele é essencial na nossa vida do dia a dia. E convidar vocês para viajar 18 meses na nossa história aqui, rapidamente, na história do João. Por que o nome João? O nome João vem da pedagogia lá do Joãozinho. Né? Alguns que gostam da base da pedagogia vai lembrar do nosso Joãozinho, que é aquela pessoa que faz tudo errado e aí no momento o Joãozinho se desenvolve rapidamente, né? Então o Joãozinho completou 18 anos e fará a sua primeira entrevista de emprego por indicação de um colega. Ele sabe que para conseguir essa oportunidade deverá transmitir segurança e credibilidade para o dono da empresa. Excelente! Joãozinho foi contratado e na próxima semana iniciará o período de experiência. O pai de Joãozinho aconselhou nunca faltar e sempre chegar pontualmente. Afinal, essa é a primeira ação de quem deseja ser efetivado. O dono da empresa efetivará Joãozinho. Aqui já passou 3 meses. Ó. O dono da empresa efetivará Joãozinho por perceber que ele é uma pessoa responsável, educado e sempre busca fazer o melhor. Por esse motivo, irá efetivá-lo. Agora, viajamos 1 ano na nossa história. Após 1 ano, chegou o momento das férias e o seu chefe pergunta: Joãozinho, qual foi o momento mais marcante durante este período? Joãozinho
lembra-se do momento que seu pai esteve internado e ele passa a noite no hospital e ao mesmo tempo tinha que permanecer firme com as suas responsabilidades diárias. Joãozinho, durante as férias, ele ouve falar que a prefeitura está oferecendo 10 cursos gratuitos. Ele sabe que o conhecimento abre diversas portas, por isso ele pesquisa qual curso tem mais a ver com o seu sonho pessoal. Joãozinho escolhe o curso de panificação, pois desde pequeno sempre quis ter uma padaria. Após concluir o curso, ele define um valor que será suficiente para começar o seu negócio. E mensalmente ele guarda este valor para cumprir o seu sonho. Após 6 meses economizando, Joãozinho já tem o dinheiro para começar o seu sonho. Porém, ele decide que continuará no seu emprego até o negócio engrenar. Pessoal, eu falei alguma coisa aqui fora do nosso dia a dia que presenciamos? Isso aqui eu peguei um caso bem comum assim. Faz sentido? Pessoal, um de cada vez, por favor. Ok, vou continuar aqui, tá? Então, assim, eu peguei um caso bem comum, bem prático do que a gente presencia, né? Que na escola pública são pessoas realmente que começam em empregos básicos ali, até conseguir pagar os próprios estudos, são pessoas de garra, né? Na grande maioria. E no caso Joãozinho não foi diferente, né? A realidade da vida dele é tão comum quanto os 80% dos brasileiros. Só que Joãozinho, ele conseguiu isso graças aos educadores. Porque os educadores de Joãozinho trabalhou 10 características comportamentais durante a vida do Joãozinho. E eu vou contar a história de Joãozinho em cada palavra que está em cor diferente aqui, eu vou contar na minha percepção como educador. Em cada fase da vida, o educador queria fazer com que o Joãozinho se desenvolvesse algum comportamento, não naquele momento, mas futuro. E aí nós temos o Joãozinho chegando para a vida adulta, porque ele foi muito preparado pelos educadores e chegando para a sua vida e tendo que aplicar o comportamento atitudinal, o comportamento empreendedor como colaborador. Joãozinho completou 18 anos e fará a sua primeira entrevista de emprego por indicação de uma rede de contato. Ele sabe... Vai vir 5 horas? Oi? Tiago vai vir aqui às 5? Ele vai aproximadamente em torno de 4h30 às 5 horas, tá? Então, Joãozinho completou 18 anos e fará sua primeira entrevista de emprego por indicação de uma rede de contato. Ele sabe que para conseguir essa oportunidade deverá transmitir segurança, deverá transmitir autoconfiança para o dono da empresa. Excelente! Joãozinho foi contratado e na próxima semana iniciará o período de experiência. O pai de Joãozinho aconselhou nunca faltar e sempre chegar pontualmente. Afinal de contas, o mercado valoriza comprometimento. Oi. O dono da empresa... Só um momento, pessoal. Deixa eu fechar o áudio aqui. Só um momento. Hã? Ué. O dono da empresa efetivará Joãozinho por perceber que ele é uma pessoa responsável, educado e sempre busca a exigência de qualidade e eficiência. Após um ano, chegou a hora do momento das férias e seu chefe pergunta qual foi o momento mais marcante durante o período. Joãozinho lembra do momento que o seu pai esteve internado e ele passa a noite no hospital e ao mesmo tempo tem que ter persistência com as suas responsabilidades diárias. Durante as férias, Joãozinho ouve falar que a prefeitura está oferecendo 10 cursos gratuitos. Como Joãozinho sabe que o conhecimento... ele sempre tem que estar atento à busca de oportunidade, ele começa a buscar informações para ver qual curso tem mais a ver com a sua meta pessoal. Joãozinho escolhe o curso de panificação, pois desde pequeno quis ter uma padaria. Após concluir o curso, ele faz o planejamento e faz o monitoramento sistemático para a abertura do seu próprio negócio. Após 6 meses economizando, Joãozinho já tem o dinheiro para começar o seu sonho, porém decide fazer
começar seu sonho com risco calculados. Pessoal, toda vez que você, educadora, permite com que a criança trabalhe em sala com outras crianças, ele está exercitando o processo de rede de contato. Toda vez que você permite com que a criança execute algo das próprias mãos, faça algo que ela tenha prazer em fazer, seja um brinquedo, seja até mesmo na organização da aula, quando ela concretiza alguma coisa, exerce a autoconfiança, eleva a autoconfiança dela. Quando você define responsabilidade, que o Joãozinho ou a Mariazinha todo final de aula tem que organizar as carteiras ou tem que recolher o lixo, você está exercitando e desenvolvendo comprometimento. Toda vez que você pede para a criança, o educando, parar e olhar novamente se aquilo ela gostaria de entregar para a mãe dela ou para a pessoa que ela ama, e se ela tem que refazer a atividade ou o produto novamente, você está permitindo com que ela desenvolva a percepção de qualidade. Toda vez que a criança ela não consegue realizar uma atividade física e você motiva ela, você consegue, eu acredito em você, você está permitindo com que ela exercite a persistência. Toda vez que você permite com que ela pesquise, você está permitindo com que ela busque informação. Ou que você pergunte, você faça aquela pergunta poderosa, só tem essa forma de realizar? E a criança fica com uma pulga atrás da orelha, você permite com que ela veja oportunidades. Quando você define um tempo para ela, você permite com que ela exercite o estabelecimento de metas, de trabalhar sobre tempo. Quando você pede para que ela acompanhe se está atingindo o objetivo, você permite com que ela monitore e faça o planejamento. E por fim, quando você permite com que ela realize uma atividade, que ela não corra perigo de vida, você está permitindo com que ela corra risco calculado. Essas atividades são desenvolvidas por fase dentro do GEP, e lá na frente nós permitimos com que essas crianças apliquem indiretamente, da mesma forma que nós fizemos uma atividade aqui, lá na frente elas vão aplicar sem saber exatamente o porquê elas fizeram essa atividade. Essa atividade do barquinho, na verdade, eu quis mostrar a possibilidade de inovação. De um produto, nós inovamos um novo produto. Lá na frente, quando você olha para um produto, você pode ver outro produto indiretamente foi desenvolvido em sala. A percepção sobre diferentes ângulos. Pessoal, o grande segredo, a grande boas práticas, está nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora. Tudo bem? Estamos aqui com a mãe de um aluno chamado Karina, mãe do aluno Luiz Felipe. E a proposta aqui é ouvir um pouco do relato dela, o quanto o programa ela vê de positivo, a percepção que ela tem do programa. E também eu fiquei sabendo que ela é uma mãe muito ativa aqui na escola, é uma mãe que colabora com as atividades, está presente. E também ouvir um pouco dela porque ela se sente motivada a participar do projeto, a auxiliar na escola. Conta um pouco para nós, por gentileza. Primeiro, é um programa muito bom para as crianças em geral da escola, ele se sente motivado para fazer, porque é tudo feito com muito carinho por elas, pelos professores, funcionários, todo mundo fica envolvido, os pais também, colabora, cada um traz alguma coisa, sabe? Seja na parte de um alface, sabe? Um brinquedo. O ano passado mesmo eu fiz vários brinquedos com meu filho, né? O carinho que a gente tem com essa escola é muito grande, sabe? A gente faz com muito prazer, tudo. Pra gente ver a satisfação dele, assim, no olhar dele, sabe? Assim, de alegria, sabe? A gente tá ajudando as crianças também, tem muita criança carente aqui também na escola, a gente fica... Isso aí. Os pais são as pessoas... Deixa eu parar de compartilhar aqui e vou voltar à minha tela. Os pais são as pessoas que irão dar suporte a vocês, educadoras, né? Porque não tem condições, educadoras, você produzir
os produtos pelas crianças? Primeiro que você está tirando delas a possibilidade da autonomia. E segundo que você tira delas a possibilidade dela ser protagonista da própria história. Né? Muitas vezes as educadoras querem mostrar um trabalho bonito e elas fazem com as próprias mãos. Né? E eu tenho 2 produtos aqui de escolas diferentes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse daqui é um chaveirinho. Né? Dá para perceber nitidamente que não foi fabricado por uma criança, certo? E esse daqui, ele é um livro que dá para perceber que foi fabricado por uma criança. Né? Existe interferência do adulto. Então, a educadora imprimiu e recortou e entregou para elas, colado já na sequência. Isso aqui é de primeiro ano, tá? A criança nem sabe ler. A educadora, ela fez esse trabalho durante o ano todo. Então, tinha uma atividade de artes, o que ela fez? Pessoal, vamos fazer a história do Chapeuzinho Vermelho. Começou a história. Daí, cada criança desenhava o seu Chapeuzinho Vermelho. Né? Desenhava de acordo com a história e o acontecimento. Olha que sensacional isso daqui. Ela tem a interferência humana, mas a criança ela é protagonista, é dela. E ela acredita, nossa, eu consegui fazer um livro. E é lindo e é maravilhoso que você permite com que a criança se descubra nessa habilidade. Até mesmo porque elas estão trabalhando muitas áreas cognitivamente, aprender a pintar, a pinçar, a pegar, a descobrir o desenvolvimento do próprio corpo, né? Então ela está desenvolvendo algumas características essenciais no planejamento. E a educadora, ela atingiu o objetivo e conseguiu produzir algo, certo? Enquanto nós temos esse produto que eu comecei a minha fala, ele não foi produzido na integralidade por crianças, e sim dos pais com as crianças. Isso aqui é sensacional, porque foi um chaveirinho cheiroso, né? E ele tem aqui na base a canela. Então a educadora contou para as crianças a história da canela e fez. Isso aqui é de segundo ano. Contou, foi lá no município que tinha um pé de canela, mostrou o pé de canela e contou toda a história. E aí chamou os pais para vir para a sala de aula e fazer um workshop dentro de sala de aula. E aí deu a missão para os pais. Agora, pais, você vai fazer o quê? Vai levar para casa os materiais que nós pegamos, né? Conseguimos com todos os pais, cada um trouxe um pouco, vai levar um pouco do material para casa e vai produzir 2, 3, vai fazer essa oficina com o seu filho. Quem vai colar? O filho. Quem que vai encher? O filho. Então tem interferência. Só que o sensacional, educadora, que aí essa mãe, isso aqui tá cheiroso pra caramba, viu? Tá muito cheiroso. As mães descobrem uma atividade de remuneração. Ela descobre que ela é capaz de costurar, ela descobre que ela consegue fazer sabonete, ela descobre que ela consegue fazer bolo, e ela não acreditava muito que seu bolo era gostoso, e no dia da venda ela vendeu, no dia da feira vendeu igual água, e aí ela fala, pô, eu posso fazer isso para vender, e ela se descobre. O que acontece? As mães começam a perceber que o ambiente escolar ele é valoroso. Ele é inserido dentro do ambiente escolar porque a educação, o serviço público que permeia toda a nossa vida, nunca deixa de permear. A saúde, às vezes, a gente utiliza. Segurança, muito de vez em quando, bombeiro, polícia, mas a educação é o que nós mais utilizamos durante a nossa vida. Seja durante os nossos anos escolares, lá nos 9, 10, 12, 13 anos, seja com os nossos filhos, seja com os nossos netos. Então, assim, sempre nós estaremos utilizando. Na fase que nós somos usuários iniciais, nós não temos muito poder de ajudar. Nós participamos do processo. Nas fases finais que nós estamos colocando os nossos filhos, os nossos netos, nós podemos ter capacidade de ajudar e até mesmo dar suporte aos educadores. E é nessa fase que o programa GEP permite. Ele permite com que você traga as crianças para dentro da sala de aula
com os pais e os pais percebam que as crianças se desenvolveram. Né? E a partir daí, os pais tornam-se assíduos nas reuniões escolares, os pais tornam-se assíduos em outras atividades. Isso eu não estou falando de achômetro, palpite de cego. Eu estou relatando para vocês um índice lá da cidade de Cambé que aumentou em mais de 80%, se eu não me engano foi 84%, 85% que a Secretaria de Educação mensurou, da participação dos pais após a implantação do JEP. Em uma comunidade totalmente carente. Em Cambé só tem uma escola de educação que aplica-se lá e uma escola totalmente carente. Houve a adesão dos pais. Ok? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Alguma complementação do que nós estamos falando aqui? Abrir para vocês contribuírem, dúvidas, principalmente porque Centenário, né? Não sei se tem outro município. Tem algum outro município aqui conosco? Pessoal. Não me deixe só, por favor. Pelo jeito, só Centenário. Só Centenário, legal. Como Centenário, ele foi aplicado ano passado com estagiários, e este ano serão as educadoras, né? Então e principalmente nós estamos com... Não, mas teve uma grande contribuição dos professores também. Ah, perfeito. De início foi com a estagiária, mas Aham. a construção do trabalho foi com a participação em massa dos professores, Legal. alunos, com várias atividades. Aham. Começaram assim as estagiárias, mas durante o decorrer, lá no finalzinho, todo professor colocou a mão na massa e ficou bom. Ficou um trabalho muito bom. Legal. Então vocês tiveram uma vivência, não é... Entrei de gaiato no navio, tiveram uma vivência aí no que é o JEP, né? Já... Sim, mas foi pouca porque a gente não fez assim, a gente não fez o curso, a gente pegou assim no meio do caminho e foi meio complicado. Mas agora a gente vai ver, agora eu não sei como que ele vai estar, igual você falou, na hora da praça. Sim. E da pandemia, né? Porque a parte mais gostosa, mais participativa é a visita, levar o conhecimento, e a gente ainda não sabe como que a gente vai executar isso aí. Sim. Provavelmente o meio do ano ali, se voltar, né? É incerto os nossos calendários, se no meio do ano nós não teremos férias, baterá direto, né? Então, haverá um ajuste ali nas atividades no cronograma escolar. Pessoal, deixar os meus contatos, tá? Via WhatsApp, fiquem à vontade por me contactar. Nós sabemos que educadores trabalham à noite, final de semana, né? Então, pode ficar à vontade por sempre que precisar me contactar nesses momentos que vocês tiverem dúvidas, né? Logo, eu acredito assim, sempre eu respondo ali no máximo com 1 ou 2 horas, mas sempre eu respondo em momento de conversa mesmo, interação. Me enviou, eu sempre estou com o celular por perto. Alguma dúvida daquilo que eu apresentei aqui, do que eu explanei, da fundamentação metodológica? Embora nós veremos no curso, né, da educação empreendedora, vocês terão mais informações aprofundadas da fundamentação. Então terá lá umas 4 horas de conteúdo de fundamentação, né, para linkar com o que vocês vivem, com interdisciplinaridade, tá? Então fiquem bem tranquilos, às vezes também para me chamar como assessor de vocês. Dentro de um breve período estarei aí no município de Centenário para conhecer a escola, o ambiente e a gente bater um papo pessoalmente. Né? Alguma observação das educadoras?
Ok? Então, né? Então a gente fica assim tensa porque a gente está trabalhando com os alunos, atividades pedagógicas, com a família, a gente está vendo assim a ansiedade deles, o quanto eles estão assim precisando da gente e a gente parece que está assim bem tenso e eles assim procuram muita gente, não tem horário, a gente está procurando que todas nós somos muito apreensivas mesmo. E a gente fica preocupado, né? Como que vai ser executado esse trabalho, depois o tempo vai ser curto para tudo, porque se volta a parte pedagógica, volta projeto, volta tudo, a gente fica bem tenso mesmo. É. Tá? Desculpa, não, por favor. E quando nas outras lives que eu já fiz também, logo depois da pandemia, agora a gente está trabalhando tudo em casa, né? E a pergunta sempre, Tiago, como vai funcionar o GEP? Né? Os municípios que aplicaram no meio do ano em diante, vocês aplicaram no mês 8, mês 9 em diante, foi bem no finalzinho do ano, né? Então aconteceu tudo muito sequencial. Agora, aqueles municípios que estão aplicando do início do ano, eles falam, Tiago, e agora? Um monte de projeto. Pessoal, fiquem tranquilo. Nós não temos um posicionamento claro ainda de quando volta as aulas. Nós não temos nenhum posicionamento claro de como vai ser a execução do GEP. Existe uma força por parte do SEBRAE. Nós estamos trabalhando muito para consolidar materiais, para dar suporte aos educadores, para que seja leve essa execução. Se houver limitações quanto a tempo, isso tudo vai ser revisto no momento que a gente souber quando volta. Né? Então, eu acredito hoje que o momento é parar, estudar, entender o material, porque o material é muito rico, até mesmo para outras aplicações. E aí, quando voltar as aulas, aí nós vamos ver o que dá para ser feito. Né? Quais atividades fazem sentido ser feito dentro do nosso cronograma, porque se a gente olhar agora no nosso planejamento escolar, nós ainda estamos com uma folga de tempo, porque não paramos tanto, foi hoje é dia 27, 1 mês e 10 dias, né? Mas se você olhar para quando volta, começa a ser preocupante. Como foi lá na década passada, que tinha algumas greves estaduais, municipais, que às vezes paralisava ali as atividades, né? Mas nós nunca passamos por isso. E eu acredito que neste momento temos que ser sensatos, proteger as nossas famílias, conduzir de repente por WhatsApp, dar andamento naquilo que é possível dar andamento, né? E quando voltar, sermos os melhores profissionais possível, agindo com pedagogia da presença, dentro das nossas limitações de recursos, de tempo, né? E realmente fazer a melhor entrega possível, mas ciente que não vai ser a mesma. Isso é um fato, né? Que nós não teremos a mesma entrega que teríamos de repente com o tempo. Talvez o tempo ele seja menor, mas nós conseguimos entregar uma boa entrega aí no final do ano letivo. Né? Alguém mais que gostaria de complementar? Então, eu postei no grupo lá do WhatsApp o link da inscrição para que vocês façam, né? Só para a gente validar das 18 pessoas que tivemos aqui na nossa sala, né? Para que vocês validem a sua presença, justamente para depois, se o coordenador solicitar para alguma aferição de horas para validar lá, tá? E também o curso da Educação Empreendedora, que eu estarei compartilhando novamente a Educação Empreendedora lá no grupo, para que vocês façam a inscrição de vocês e façam os cursos que vocês acham interessante lá, emite certificado, ok? E vocês estarão tendo a possibilidade ali, se o município permitir, a evolução de carga horária, de complementação de carga horária de educação, ok? Educadoras, o que eu teria para compartilhar com vocês é isso, neste momento.
e agradecer a presença de cada uma, deixar à disposição se alguém quer compartilhar algo. Então é isso. Estou à disposição por meio dos canais virtuais e em um momento breve, assim que voltar às nossas atividades, eu estarei com vocês presencialmente. Pelo menos para passar, dar um oi ou tomar um café rapidamente com vocês. Que eu não quero tomar muito tempo presencial porque vocês estarão aí com muitas atividades também, né? Ok? Então é um fato que foi um prazer enorme passar a tarde com vocês e ter este bate-papo. Espero ter contribuído em algum momento. Afinal de contas, o ser humano é relacional, nas trocas de informações ele nunca fica ou deixa só, né? Ele leva um pouquinho das pessoas e deixa um pouquinho também. Então é troca, compartilhamento, e espero ter somado com vocês. Muito obrigado pela atenção de todas e até uma próxima oportunidade. Alguém deseja compartilhar? Nós estamos encerrando a nossa live de 1h30 como proposto. Podem me chamar no WhatsApp, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição, ok?